Nesse vídeo você vai entender um conceito fundamental para a estatística: os tipos de variáveis: qualitativa, quantitativa, nominal e ordinal. Meu nome é João Evangelista, eu sou estudante de medicina e esse é o Meta-Análises Academy, onde você aprende a ciência das revisões sistemáticas e de meta-análises. E a gente já ensinou milhares de alunos de dezenas de países a fazer isso do zero. Vamos primeiro começar entendendo o que são variáveis. Depois, a gente vai entender quais são os tipos de variáveis, as qualitativas e as quantitativas. E aí a gente ilustra cada uma delas com exemplos claros. Uma variável é qualquer característica ou atributo que pode variar de um indivíduo ou observação para outro. Em outras palavras, é o que a gente coleta. Dados. Todo conjunto de dados é distribuído em variáveis. Um jeito fácil de ilustrar isso é mostrando a população de um estudo. A Table 1. A Table 1, muitas vezes, é lotada de variáveis. Um estudo vai poder registrar idade, sexo, pressão arterial. Imagina que você tem uma lista de pacientes. Alguns deles são feminino, outros são masculino. Enquanto a característica feminino e a característica masculino são dados de cada paciente individualmente falando, a característica total, sexo, é uma variável. A variável que pode ser classificada como masculino, que é um dado, ou feminino, que é outro dado. Ou seja, variável, sexo. Outro exemplo bom, variável, idade. Dados, 11 anos, 14 anos, 21 anos. Ou seja, a variável é a característica a ser estudada e os dados são aquela respectiva característica de cada parte da lista, de cada dado que a gente está coletando. Se você tem uma lista de pressões arteriais tiradas numa emergência, a lista em si vai compor vários dados. Essa pessoa aqui tem uma sistólica tal, diastólica tal. Essa outra tem uma sistólica tal, diastólica tal. Mas a variável vai ser a pressão arterial. Agora é importante destacar que variáveis podem ser diferentemente classificadas, e essas diferenças de classificação fazem com que elas sejam diferentemente analisadas na estatística. Vamos começar pelas nossas variáveis qualitativas. Elas também podem ser chamadas de categóricas, só para você ficar de olho nisso. As variáveis qualitativas ou categóricas, como você pode imaginar, vão estar descrevendo qualidades, vão estar descrevendo adjetivos, não exatamente números. Eu vou já te dar alguns exemplos que vão te fazer entender isso. Elas são de dois tipos: as variáveis nominais e as variáveis ordinais. Variáveis nominais não têm uma ordem relevante entre si. Elas podem ser multicategóricas, mas não necessariamente ter uma é melhor ou pior do que ter outra. Exemplos disso são sexo, masculino, feminino, tipo sanguíneo, O positivo, O negativo, A positivo, B negativo, enfim. Não existe uma hierarquia entre, por exemplo, a pessoa ter um sangue A é melhor do que ter um sangue B, certo? Elas simplesmente são características. E as variáveis ordinais, elas seguem uma ordem lógica. Digamos que você esteja falando no nível de satisfação de um cliente em um restaurante. A gente pode ter vários tipos de opiniões que vão do ruim até o excelente, no outro lado do espectro. Logicamente, o excelente vai ser muito melhor do que o ruim, mas eles não são números, são só qualidades ordinárias, são adjetivos. Com variáveis qualitativas, a gente não vai calcular médias, a gente não vai calcular desvios padrão, a gente vai simplesmente entender as características do que é aquilo que a gente está estudando. E a gente pode usar contagens e porcentagens para expressar qual parcela daquela população foi agraciada com aquela característica. Ao invés disso, a gente pode utilizar porcentagens ou contagens para entender qual foi, por exemplo, o percentual daquela população que atingiu o nível de característica que a gente quer. Naquele exemplo do restaurante que a gente deu, digamos que a gente tivesse uma qualidade ruim, médio, depois bom, depois excelente. E o restaurante tivesse a meta de ficar só do lado bom e excelente. Ele poderia, utilizando apenas variáveis qualitativas, dizer que, por exemplo, 60% das pessoas que fizeram aquela avaliação acharam que o restaurante era excelente e 20% achavam que era bom. E isso é um dado valioso, porque quer dizer que 80% dos clientes acharam que o restaurante era pelo menos bom. Ei, se esse vídeo estiver te ajudando de alguma forma, deixa o seu like. Só um lembrete rápido. Falando agora das variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas são medidas e, naturalmente, elas vão precisar ser expressas de forma
numérica. E como elas podem ser manipuladas em dados matemáticos, isso permite que a gente tenha uma grande variedade de dados estatísticos e muito conhecimento feito a partir dessas variáveis. E tem dois tipos principais: as variáveis discretas e as variáveis contínuas. As variáveis discretas vão ser aquelas que vão assumir valores de números inteiros, números que a gente pode contar: 0, 1, 2, 3, etc. Variáveis possíveis são número de infecções hospitalares, número de fratura de pacientes que entraram na emergência, número de vezes que aquele indivíduo foi internado naquele hospital pelo mesmo motivo. Não tem como um indivíduo, por exemplo, ter sido internado pela mesma doença 2,5 vezes. Ele pode ter sido internado 2 vezes, ele pode ter sido internado 3 vezes, mas ele não tem como ter sido internado 2,6, 2,1, e isso torna essa variável discreta. Uma variável contínua vai poder assumir qualquer valor. Normalmente, isso funciona no sistema métrico, não é um sistema exatamente contado. Variáveis como peso, altura, pressão arterial vão todas entrar nessa categoria. Você não precisa ter 1,75 de altura. Você pode ter 1,75.3, você pode ter 1,75.342. Isso aqui vai permitir que a gente calcule médias, medianas, desvio padrão. E tudo isso vai ajudar a gente a identificar padrões, informações novas com aqueles dados. Então, só recapitulando, variáveis são conjuntos de dados e podem ser descritos como a categoria que aqueles dados estão sendo organizados. Elas são divididas em quantitativas, que descrevem coisas contáveis, coisas com números, e qualitativas, que descrevem categorias, adjetivos, características. E as qualitativas podem ser nominais quando não tem ordem e ordinais quando tem ordem. E por fim, as quantitativas podem ser discretas se são números contáveis, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou elas podem ser contínuas se forem números que podem ser quebrados, por exemplo, a altura ou a pressão arterial, etc. Juntas, essas todas formam a linguagem com a qual a gente entende dados e pelas quais a gente analisa esses dados. É isso por hoje, eu espero que você tenha entendido esse conceito das variáveis. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai tentar responder assim que possível. Não se esquece de conferir os próximos eventos do Meta-Análise Academy aqui no YouTube, a gente tem muita coisa de graça, a gente tem episódios do MetaCast, lives do Publication Roadmap, vídeos conceituais como esse aqui que você acabou de assistir e muito mais por vir. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!